Então, congregação amada do Senhor, é Carminha. Hoje, 26 de janeiro de 2025. Hoje vamos continuar falando sobre arrependimento relacionado a avivamento. Só que hoje nós vamos falar sobre o arrependimento pelo povo e nação. Então, nós já vimos semana passada sobre assim, a intercessão pela família. E na outra semana, dia 12, a gente falou do arrependimento individual, pessoal, sem o qual é impossível haver avivamento. E a gente está, chamando, né? Venha, Senhor Jesus, venha o avivamento. Então, sabemos que para a salvação, todo arrependimento é individual. Vimos, né, que a gente pode orar pelas famílias, vimos que a intercessão é uma oração mais forte, e hoje a gente vai ver o arrependimento por uma nação, por um povo. Veremos que a Bíblia fala sobre isso. Ela conta as orações de Esdras, de Daniel. Ela fala sobre o arrependimento da cidade de Nínive. Ela traz, né, esses relatos que vão nos ajudar a saber o que fazer. Então, vou pedir para você ver o vídeo até o fim e saber que, através desses exemplos, nós podemos orar pelo arrependimento da nossa nação, de nosso amado Brasil. De novo e sempre, né, falando que a Bíblia é o quê? Uma carta de amor de Deus para nós. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Toda a escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Ela é proveitosa para ensinar, para questionar, para argumentar, para responder, para corrigir, para instruir, né? Então, nós vamos falar, já vamos partir para esse arrependimento da nação. O que significa? É um tipo de arrependimento que se refere a uma mudança coletiva, uma mudança de atitude e comportamento dentro de uma nação ou comunidade. Então, uma coisa para além da ação individual. Ela envolve o reconhecimento de pecados coletivos, como injustiças sociais, opressão, idolatria, desobediência à vontade de Deus. É um tipo de arrependimento que geralmente é expresso com jejum, oração, confissão pública. E é um compromisso coletivo de mudar a circunstância, de buscar justiça e retidão. E esse arrependimento não é apenas um ato formal, mas ele resulta em reformas sociais, políticas, legais, que refletem a vontade de Deus para a sociedade. E é importante ressaltar que esse arrependimento, ele é um processo contínuo. Não é um evento único, né? Vamos reunir na praça e vamos orar pelo Brasil e pronto, acabou. Não. É uma jornada de mudança que requer perseverança, requer graça e poder de Deus. Não podemos desanimar. Então, a Bíblia ela enfatiza a importância de permanecermos firmes na fé e continuarmos a crescer em santidade, buscando sempre a vontade do Pai, buscando sempre estar mais junto e misturado, agarradinho com Ele, buscando ser uma cópia de Jesus. Vimos que o arrependimento individual é imprescindível para ser manifestado na nossa vida e também tem que se manifestar na vida da nação. Não adianta a gente orar e cada um está cheio de razão para arrepender e não se humilhar e se arrepender. Então, esse arrependimento envolve uma súplica, assim, pelo favor de Deus, e é uma decisão de mudança, da mesma forma que o arrependimento individual. Então, esse sentido assim de súplica, eu vou ler 4 versos aqui que vai falar, porque súplica é uma coisa assim profunda, sai do fundo do nosso coração. Então a gente vai ver aqui em 1 de Reis 8:20, Salomão orando para que o Senhor venha e se manifeste no templo que ele tinha feito, né?
Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel. Então, as pessoas oram e o povo também ora, o povo também intercede por si. Quando orarem neste lugar, também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus, ouve e perdoa. Então, escuta o nosso clamor, escute a nossa súplica. A súplica individual, e com ela você se torna uma pessoa mais santa, e suplica pela nação. Em 1 de Reis 8 também, no verso 52 também está escrito, para que teus olhos estejam abertos, é a oração de Salomão pedindo a Deus, a súplica do teu povo e a súplica do teu servo e do teu povo Israel, a fim de o ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Então, suplicar, clamar é algo forte. É mais do que uma oração assim decorada que você lê. É algo que vem das entranhas, vem da profundeza do nosso ser. Em Jeremias 42, 2 também está escrito. E disseram a Jeremias o profeta, aceita agora a nossa súplica diante de ti e roga ao Senhor teu Deus por nós e por todo este remanescente, porque de muito restamos uns poucos, como nos veem os teus olhos. Então é o povo clamando a Jeremias para continuar a intercessão, porque só tem um remanescente. Em Efésios 6,18 também nos exorta, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, Paulo está nos exortando a orarmos todo o tempo. Esse todo o tempo aqui a gente entende como a oração em línguas, que você pode fazer coisas mecânicas e estar orando em espírito, sem precisar de parar suas atividades. Agora nós vamos lá para as duas orações que a gente falou, a oração de Daniel e a oração de Esdras. Então, a oração de Daniel está lá no capítulo 9, verso 20, que diz assim, e estando eu orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, apresentando a minha súplica perante o Senhor meu Deus, pelo seu santo monte. Então, é assim, aqui a gente vê, ele orava confessando o seu pecado. A gente viu que arrependimento envolve confissão, envolve pedido de perdão, envolve mudança, né, de direção, mudança de ação. Então, como é que é? Vamos só localizar o contexto. Daniel está lendo o livro de Jeremias e compreende a iminente destruição de Jerusalém e o cativeiro do povo de Israel, previsto pelas profecias. Em vez de se desesperar, Daniel reage com arrependimento, tanto pessoal quanto pelo seu povo. Sua oração é profundamente impactante, não apenas por sua humildade e sinceridade, mas também por sua compreensão em relação ao pecado do povo e as consequências sofridas pela nação. Então, assim, essa oração não é assim um mero pedido de misericórdia. Ó Deus, atende aí, viu? O nosso brasileiro não está muito bem na fita. Não, o Senhor se vira aí e atende os nossos pedidos. Não é uma oração superficial, mas é uma confissão humilde, proveniente das entranhas, é uma súplica. Então, e o Daniel, ele se identifica com o povo, ele sabe o que orar, porque ele está conectado com o povo. Então, ele assume a parte que lhe cabe, a responsabilidade coletiva pelo pecado, e ele pede a misericórdia de Deus, ele busca a misericórdia de Deus para toda a nação. Ele reconhece a justiça de Deus em trazer juízo, mas apela com paixão e misericórdia. Porque se a gente olhar o estado que está o Brasil, o estado que estão as pessoas, assim, afastadas de Deus, não querendo nada com Jesus, a gente pode até dizer, nosso Deus, até que a gente merece juízo de Deus. Mas nós teremos a ação de Daniel. Não, mas eu vou clamar. Eu sei que eu tenho um Deus misericordioso, eu vou clamar esse Deus para sua compaixão e misericórdia. Então, e a gente vai ver na história, né, que essa oração não ficou sem resposta. O anjo Gabriel explica para Daniel
as profecias concernentes ao Messias, ao tempo determinado do fim. Então, ele estava orando pelo povo e, de repente, Deus trouxe revelação a ele para a volta do Messias. Então, a coisa é assim, nunca você vai perder estando assim próxima do Senhor, buscando o Senhor. Você pede uma coisa, mas ele dá muito mais. Então, o anjo que aparece para ele depois, né, desse momento de profunda súplica e clamor, o anjo revela profecias para ele, mas confirma que a oração dele chegou no trono, né? Então, a resposta divina não vai anular o julgamento, mas ela vai oferecer esperança e uma perspectiva de restauração. Então, o que a gente pode ver nessa oração de Daniel? A importância essencial do arrependimento. Antes de pedir que Deus atue, é necessário confessar os nossos pecados individuais e os pecados da nação. E isso a gente sabe muito bem, né, gente? É só olhar os jornais e ver como é que está as pessoas. Claro que tem uma igreja firme e tudo, mas tem muito mais gente que está longe de Jesus, que, né, que não quer saber do caminho de Deus. Então, isso é uma tristeza, isso gera uma tristeza para o coração de Deus. Então, você orando, se arrependendo, é oração intercessória, se colocar no lugar do povo. Então, isso envolve assim, aquele arrependimento profundo e um desejo de mudança e ações que vão demonstrar essa mudança. Eu falei um pouquinho antes, né, que Daniel se identificou com o povo. Então, ele estava junto, ele não estava isolado. Então, ele sabia o que estava acontecendo e ele assume a responsabilidade coletiva. Então, assim, é necessário ter empatia, ter compaixão, senso de pertencimento e saber o que está acontecendo, né? Essa oração de Daniel foi uma oração eficaz. Deus respondeu e assim, se ele respondeu de Daniel, ele vai responder a nossa. E também essa oração, ela demonstra esperança no meio do juízo, né? Porque já havia falado que Jerusalém seria destruída. Então, assim, nós ainda não temos uma profecia que o Brasil seria destruído, né? Mas também não dá para comparar uma cidade com um país. Mas há juízo, né? Então, a gente vai orar. O que eu quero conclamar você é orar e é interceder pela sua família, pelo seu país, para que quando o avivamento chegar, a gente esteja preparado, né? Então, o que a gente vai pedir a Deus é misericórdia. Então, a gente vê também que não tem uma coisa isolada da outra. O Daniel entendeu pela leitura, pelo estudo da palavra, especialmente da profecia de Jeremias, que os 70 anos iria já passar do tempo do exílio, né? É uma revelação que ele teve, e essa específica é que Jerusalém seria destruída. Então, você tem que conhecer o que está escrito na palavra, conhecer as profecias. Bom, vamos fazer assim, tipo, um resumão, né? De Daniel 9:20. Então, ilustra a importância desse arrependimento, dessa oração intercessória pela nação. Então, é necessário essa identificação com o povo, confiança na eficácia de Deus, né? Eu tenho falado aqui a importância de você crer no amor de Deus. Se você crê no amor de Deus, você vai confiar que você pode orar, que Ele vai ouvir. Ele é um Deus de amor, Ele te amou primeiro, Ele te chamou. Então, essa oração de Daniel, ela serve até como se pudesse ter um modelo para uma nação, só que é pessoal e individual, né? Mas o modelo no sentido que tem fé, tem arrependimento, tem uma súplica, um clamor. Vamos agora à oração de Esdras, que era um escriba e sacerdote. Ele também foi conhecido, e está lá escrito na palavra, uma fervorosa oração que ele faz a favor
do povo de Israel. E está no livro, né, que tem o nome dele. E essa oração não dá para tirar igual Daniel, que um único versículo conseguiu mostrar. Essa intervenção de Esdras está em todo o capítulo 9 e capítulo 10 do seu livro, né? Então, essas orações dele também vai no sentido que Daniel fez, orou pelo povo. Então, reflete uma profunda preocupação espiritual pelo povo, uma compreensão da responsabilidade, um desejo ardente de ver a nação restaurada em obediência a Deus. No capítulo 9, ele está confessando o pecado e ele está fazendo uma súplica, um clamor por misericórdia. Ele começa reconhecendo a infidelidade do povo e no caso havia uma circunstância específica, Deus tinha falado que não era para casar com outras pessoas, eles casaram. Então, o Esdras vai chamar o arrependimento, mas também ele chama um conserto prático que se manifesta através de mudança, né, da atitude do povo. Então, e ele confessa como se fosse o seu próprio. E ele assume a parte que lhe cabe, né? Ele implora a misericórdia de Deus, ele reconhece a justiça do julgamento divino, mas clama por misericórdia, por compaixão, por perdão. Então, é uma oração marcada por profunda humilhação, arrependimento, um clamor, uma súplica genuína por restauração. E aí, no capítulo 10, ele, após ter feito a confissão, ele se arrepende e se compromete a romper esses casamentos mistos. No caso, é uma ação em particular, nós não podemos trazer essa ação para cá. O que a gente pega é a ideia de quando você está envolvido em arrependimento, em oração pelo país, você também se compromete a fazer mudanças que levem à justiça social, que levem a uma vida melhor para o cidadão. Então, não tem assim um modelo do que fazer, mas é que envolveu o quê? Envolveu fé, envolveu clamor, envolveu compaixão, envolveu o se identificar com o povo, né? Então, é algo que a gente pode se espelhar na oração de Esdras. Então, vamos tirar assim, alguns pontos aqui, né? Houve confissão de pecados, né? Ele não se afastou do povo, ele se identificou com aquele erro, ele também falou, não, eu faço parte disso. Essa oração de Esdras, ela foi uma intercessão, ele se colocou no lugar do povo, ele clamou, suplicou a compaixão de Deus, o perdão, e assumiu a responsabilidade por representar o povo diante de Deus. Também envolveu, assim, uma humildade, um arrependimento muito forte, né? Então, a gente vê que a oração, ela vai ser, assim, profunda, vai ser uma súplica, vai ter um arrependimento, mas também vai ter um compromisso com mudança, né? E então, você vai ser chamado a agir, né? A fazer coisas que demonstrem realmente o seu arrependimento. Então, né, fazendo um resumão, igual nós fizemos um resumo lá de Daniel, de Esdras, a gente pode dizer também que é um exemplo notável de liderança espiritual, de intercessão fervorosa, de arrependimento genuíno. Então, ele teve uma atitude diante de Deus, diante do povo, de responsabilidade, de humildade, buscou justiça, responsabilidade, né, em liderar o povo. Então, foi algo assim muito, muito bacana. Então, nós estamos falando de quê? Eu falei que arrependimento de nação, arrependimento de povo, esse é um tipo de arrependimento coletivo, né? Então, Daniel e Esdras expressaram orações nesse sentido. É um tema bastante profundo, transcende o arrependimento individual, envolve uma confissão e uma intercessão de pecados que afeta uma comunidade, uma nação inteira. E aí a gente precisa, né? Vou repetir aqui alguns elementos de humildade, né? Que você precisa se humilhar diante de Deus, reconhecer a gravidade do pecado do povo,
Você precisa de confessar abertamente, não tem como justificar e esconder esse pecado. Você intercede pelo povo, você implora a misericórdia de Deus. Você se arrepende, demonstra aquele arrependimento assim profundo que vem do interior através da súplica, do clamor. E é um compromisso com a obediência. Leva a uma ação concreta em relação a mudar os rumos, né? Então, em relação a essa oração coletiva, tanto Daniel, no capítulo 9, quanto Esdras, no 9 e 10, eles reconhecem que o pecado do seu povo não são apenas erros individuais, mas falhas que afetam uma nação como um todo. Eles identificam desobediência a Deus, assim como idolatria, desprezo das leis divinas, e isso como causa de sofrimento coletivo, né? Então, Daniel confessa os pecados de Israel, inclui a rebeldia contra, né, os mandamentos de Deus e a rejeição dos profetas enviados para divertir. Esdras chora e se humilha diante de Deus, né? No caso específico, havia casamentos mistos que violavam a vontade de Deus naquela oportunidade. Então, nós vimos as orações de Esdras e Daniel intercedendo, pedindo perdão e se arrependendo pelo seu pecado próprio, o pecado do povo. Agora a gente vai ver uma circunstância que uma cidade inteira se arrependeu. Olha, tá lá em Jonas, você pode ler o livro todo, porque é uma história relativamente pequena, mas eu transcrevi aqui o capítulo 3, que eu vou ler para vocês. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Essa palavra chegou também até o rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em toda Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem lhes dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Foi a oração do rei. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus não fez o mal que tinha anunciado que faria. Deus não fez a destruição de Nínive. Então é algo assim extraordinário. Então é possível. O Jonas, né, inicialmente ele não quis saber, ele fugiu, né, mas depois Deus foi lá, achou ele no meio do mar, jogou ele dentro da boca da baleia, e ele voltou e falou: bom, agora eu tenho que obedecer, né, não é possível. E ali ele pregou. Eu acho que ele mesmo não acreditava, né, que isso ia acontecer, mas aconteceu, porque, como eu falo, o avivamento é algo sobrenatural, é pelo poder do Espírito Santo, é algo assim que vem do céu. Então a cidade de Nínive se arrependeu. O próprio rei decretou jejum e oração. Então aqui a gente está vendo um exemplo assim que existe, né? Que é possível, que acontece e já aconteceu esse arrependimento nacional. Como foi esse que eu acabei de ler para vocês aqui, que é o caso de Nínive. Jonas foi chamado como profeta. Ele até não queria, porque ele achava que a cidade era tão ruim que não merecia misericórdia de Deus. Mas aí Deus pegou ele assim e ele percebeu, né, que a grandeza de Deus não tem tamanho, a misericórdia dele é extraordinária. Porque ele estava achando que o povo era tão ruim que nem merecia. Mas aqui Deus prova que não importa o tamanho da ruindade,
o seu arrependimento, o seu clamor, a sua súplica, move o coração de Deus e ele muda, né? Como mudou em Nínive. Então, está mostrando a importância da oração, da intercessão por uma nação. E nós aqui vamos caminhar agora para uma história que está bem no Novo Testamento, é a oração que Paulo, ele escreve a Timóteo e fala para Timóteo, olha, fala com eles, não deixem de orar. Então eu vou ler o 1 Timóteo 2, versos 1 e 2, que diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, quer dizer, orações fortes, clamores, súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. Você não deve estar envolvido só com sua vida. Você é uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade, mas a Bíblia é muito comunidade, é muito coletivo. Quem entrou com o individualismo não é a Bíblia. Tem gente que faz uma leitura errada, porque não conhece. Porque se lê a Bíblia assim, ó, é totalmente integrada com a comunidade, com o outro. Então, aqui está falando, você não vai cuidar só de si. Você vai, como Esdras e Daniel tiveram assim, eles perceberam assim, o que de ruim estava fazendo o povo e eles, né, se identificaram com o povo e clamaram e pediram perdão. Então aqui Timóteo está nos exortando a fazer essas orações por todos os homens. E mais, pelos reis, pelas autoridades, por todos que estão em iminência. Ah, mas aí... Não, aí sim, aí você vai orar. Eu não gosto daquele presidente. Vai orar por ele. Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, para que as coisas funcionem, porque senão é um ódio que vai gerando, assim, mágoa, que vai gerando... Não, é tudo de ruim, vai gerando uma competição, um ódio e não funciona. Então, por isso que a Bíblia fala, ore pela sua liderança, ore pelas aquelas pessoas que estão em eminência, para os nossos líderes, para que tenhamos uma vida sossegada e tranquila. Então, gente, é a terceira semana que eu falo sobre isso. O arrependimento individual é fundamental e ele é constante. A gente já viu a necessidade desse arrependimento, não é só para a gente aceitar Jesus, é um contínuo na vida. A gente viu a importância de orarmos pelos nossos familiares, de intercedermos, de nos importar com a nossa família. E hoje estamos vendo a importância, a necessidade de orarmos, intercedermos pelo povo, por uma nação. E tudo isso com o olhar para o avivamento que está chegando, para que a gente esteja preparada, para que a gente possa cooperar com o nosso país, que nós nascemos, que nós amamos, para que ele venha a ser aquilo que Deus planejou para ser. Deus planejou para ser o quê? Para ser uma nação onde será bom viver, uma nação de retidão, de correção, de justiça, sem essa corrupção, sem essas mazelas que a gente não precisa nem te contar, porque está todo mundo vendo e vivendo. Mas é fundamental nós orarmos e intercedermos por nossa liderança, orar por nós mesmos, nos arrependermos pelos nossos familiares, estarmos preparados. Quando chegar o avivamento, a gente está firme e forte, e esse avivamento não será, como a gente fala, fogo de palha, não. Estará firme e sustentado na palavra, firme e sustentado, né, como na barra da saia do sacerdote, a romã e a campainha. Então haverá o poder, mas haverá a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos, a veracidade do sobrenatural de Deus. Então, vamos lá para a parte que vamos repetir. O Senhor me amou com amor incondicional. Eu fui selada com o Espírito Santo de Deus. E é nessa confiança que eu decido me arrepender dos meus pecados e me aproximar
cada vez mais de Jesus, o meu Senhor. Eu vou orar, vou interceder, vou louvar, vou ser grata pela vida, pela minha vida e a vida dos outros homens, de todos os homens. Eu vou orar pelas autoridades, pelos que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Eu vou orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Que venha o avivamento no Brasil e eu estarei preparada. No nome santo de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, eu agradeço por estar viva, agradeço pela tua vida, agradeço porque você e eu somos alvos do amor de Deus. Obrigada pelo Espírito Santo, Senhor. Abençoe cada um de vocês que chegou até aqui, que está me ouvindo. Tenha uma ótima semana, no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Mais uma vez, você que chegou até aqui, muito obrigada. E assinem o canal, curtam a página, compartilhem esse vídeo. Quem sabe, em algum momento, esta palavra pode ser importante para alguém. E venha o avivamento. Maranata, Senhor Jesus. Muito obrigada.